Essa aqui é a primeira aula de uma série de 3 vídeos para você aprender a criar aplicativos Android nativos. Desenvolver nativamente vai fazer com que você tenha mais poder de criação, controle e performance dos seus aplicativos. Sem contar que o número de vagas e ofertas no mercado para quem domina apps nativos é muito maior comparado a outros métodos como React Native, Flutter, Ionic e etc. Lembrando que as 3 aulas já estão todas gravadas e prontinhas para você sair aí do absoluto zero e aprender a criar aplicativos Android, mesmo que você não saiba nada de programação. Bora lá criar o nosso primeiro projeto no Android Studio? Eu acabei de abrir o Android Studio aqui, a primeira tela que você vê hoje, né? Essa aqui é a versão do Android Studio que eu estou gravando essa aula. E aqui você tem 3 grandes botões aqui bem destacados, né? Que é o botão de novo projeto, onde você vai criar um novo projeto. Você tem a opção de abrir um novo projeto, ou seja, um projeto anterior ou um projeto de um amigo seu, ou do seu professor, ou da sua equipe de trabalho, você pode estar abrindo por aqui, ou você pode estar puxando um arquivo lá do GitHub. Então o Android Studio agora tem essa questão também, essa compatibilidade com o GitHub aqui já está indexado aqui no Android Studio. Então você clica aqui, você vai abrir, por exemplo, a opção de configurar o GitHub, tá? Eu não configurei ainda porque o nosso foco aqui é criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui em novo projeto e o Android Studio ele te dá essa opção de você desenvolver para vários dispositivos diferentes. Você pode desenvolver para o Wear OS, que são os relógios vestíveis, né? O Galaxy Watch, né? Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu trouxe um convidado aqui, a gente criou um aplicativo pro meu relógio ali. Então, você pode criar aplicativos também para o Android TV, né? Tem as TV que estão rodando o Android aí também, e para o Android automotivo, que são sistemas operacionais Android rodando aí nos carros, né? Ali naquele console ali do carro, você pode desenvolver os aplicativos para ele também. Mas o nosso foco aqui é criar aplicativo para telefones e tablets, igual tá falando aqui. Por padrão, o Android Studio também te dá a opção de você criar algumas activities prontas, né? Então ele traz aqui para você aqui algumas telas prontas, alguns projetos ali, a gente chama de template também, né? Então você tem o template do Google Maps, se você for trabalhar com aplicativos focado em Google Maps, né? Em mapa, né? No caso ali. Alguns templates também, por exemplo, ó, de AdMob que você pode estar criando também. E você pode criar tanto aqui já como projeto padrão, que é o que a gente vai fazer, né? Eu vou selecionar aqui a Empty Activity, mas lá dentro do projeto você também consegue criar essas janelas aqui de maneira visual. Então eu vou selecionar a Empty Activity, eu vou dar um Next aqui. Nessa próxima tela é onde você vai dar a identidade do seu aplicativo. Então eu preciso, por exemplo, colocar um nome no meu projeto. Eu preciso saber do que vai se tratar esse aplicativo aqui. Eu vou colocar aqui, só para um nome básico, eu vou colocar como primeiro aplicativo. Tá, vou colocar aqui como primeiro aplicativo, mas o ideal é você renomear esse projeto com base no que você vai desenvolver aí, tá? Se você vai criar um aplicativo de delivery, coloca o nome desse aplicativo aí, da marca, né, do estabelecimento que você vai estar desenvolvendo, é aqui que você vai estar renomeando. O package name, por padrão, utiliza-se os caracteres desse jeito aqui. Você pega um domínio reverso, a gente chama domínio reverso, que é um domínio, ó, tá vendo? Tem o com.exemplo.primeiro aplicativo. E por que domínio reverso? Porque é um domínio normal, só que ele está de trás para frente, é como se fosse um domínio espelhado. Então quando você cria um aplicativo e ele vai lá para a loja da Google Play, por exemplo, ó, se aqui dentro, ó, da loja da Google Play eu buscar pelo YouTube, por exemplo, né, que é o aplicativo do YouTube, olha só o que acontece. Eu vou selecionar o YouTube, aqui em cima, na URL, você vai ver que tem um domínio reverso. Então esse domínio aqui foi atribuído a esse aplicativo do YouTube justamente aqui, ó, na hora de renomear o package name. Emerson, então é obrigatório eu ter um domínio, eu preciso comprar um domínio para poder criar meu aplicativo? Para estudar você não precisa, mas futuramente, quando você for criar um aplicativo, geralmente é interessante você comprar um domínio para aquele tipo de aplicativo. Afinal de contas, o domínio ele é como se fosse a sua identidade na internet, tá? Mas agora para estudo não precisa. Então, tanto é que eu vou deixar aqui do jeitinho que tá, não vou mexer em nada aqui. Save Location é justamente aonde você quer salvar o seu projeto para depois você tá indo atrás lá de tá recuperando ele, subindo no GitHub ou algo do tipo assim. Se você quiser, por exemplo, salvar em outro lugar, só você clicar nessa pasta aqui, você procura outro ambiente aqui e você pode estar salvando, tá? Mas por padrão, eu não vou mexer, eu gosto de deixar aqui mesmo, tranquilo, mas você pode ter um local só para poder salvar os seus projetos do Android Studio. Linguagem de programação. Hoje o Android Studio ele te dá a possibilidade de desenvolver em 2 linguagens diferentes. A primeira linguagem é a linguagem Kotlin, ela vem por padrão aqui, tá? Se você está iniciando o Android Studio agora, vai aparecer o Kotlin para você aqui, mas você pode desenvolver na linguagem Java. A título de ensino, eu vou focar nessas 3 aulas que eu vou passar para você aqui, eu vou focar na linguagem Java, mas isso aqui não significa que você não vai utilizar a linguagem Kotlin. Afinal de contas, hoje a linguagem Kotlin ela é utilizada bastante no mercado de trabalho, inclusive as empresas estão dando preferência pela linguagem Kotlin. Mas como o nosso foco não é bater em cima da linguagem de programação, mas sim na lógica por trás para você poder saber como que é criar um aplicativo, dar vida àquele aplicativo, eu vou utilizar aqui a linguagem Java, que é a minha linguagem de formação, mas eu também programo na linguagem Kotlin, eu aprendi no curso aí do Thiago Aguiar, inclusive link na descrição do curso do Thiago Aguiar para você que quer aprender a criar aplicativos Android mais avançado ainda conseguir um certificado. O curso dele inteiro foi regravado na linguagem Kotlin. Quer dizer que a linguagem Java vai cair em desuso? Não. Tanto é que tá aqui o Java e o Kotlin, tá? Mas a vantagem de você escolher tanto o Java quanto o Kotlin
Kotlin é que as duas linguagens se conversam, então você pode utilizar no seu projeto tanto o Java quanto o Kotlin sem precisar. Tá mudando a questão da linguagem de programação. Dentro do próprio projeto aqui você consegue, sem precisar alterar muita coisa, usar a linguagem Kotlin e a linguagem Java. As duas linguagens se conversam, beleza? Então eu vou selecionar o Java aqui. Mínimo SDK, isso daqui a gente está falando na questão de recursos de desenvolvimento, então eu quero que o meu aplicativo ele seja compatível com qual fatia do mercado. Então lembrando, quanto maior for o número aqui, menor vai ser a compatibilidade do seu aplicativo com os dispositivos móveis, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar a versão 32 aqui, por exemplo, esse aplicativo ele só vai rodar em menos de 1% dos dispositivos do mercado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que nosso aplicativo abrace a maior fatia do mercado. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar a API 21, que vai aí abranger 98% dos dispositivos. Se você tem dúvida qual que é o percentual aí, né, qual escolher, pode clicar aqui em Help Me Choose, e aqui ele tem uma referência para você poder seguir e ver qual que você vai escolher, né, qual API você vai estar escolhendo e qual plataforma, né, essa API vai estar abrangindo aí, tá? Então, tá aqui uma referência para você, é só você acessar, totalmente gratuito, e você consegue ter uma referência muito boa. Esse recurso aqui eu não vou selecionar, porque é para você poder ativar o uso de bibliotecas legadas, não vou colocar, tá? Eu vou simplesmente clicar em Finish aqui, e eu vou esperar o Android Studio fazer a indexação, e assim que finalizar, eu volto com você aqui. Bom, aqui já finalizou para mim, né, em 17 segundos ele já fez toda a questão do Gradle, mas lembrando, não é a primeira vez que eu inicializo o Android Studio. Para você pode ser que vai demorar mais tempo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, já chegou a demorar para mim, é coisa assim de 15 minutos, então é muito tempo, demora quando você inicializa pela primeira vez. Mas no meu caso aqui vai ser rápido, e as próximas vezes que você inicializar o Android Studio, carregar um novo projeto, vai ser muito mais rápido. Se é a primeira vez que você está inicializando o Android Studio, vai aparecer uma mensagem para você aqui de boas-vindas, falando sobre a versão do Android Studio, é só você clicar no menos, né, um botãozinho no menos aqui que vai minimizar ele aí. Então vamos falar aqui sobre as áreas mais importantes do Android Studio. Fica tranquilo que de início pode assustar, mas conforme você vai utilizando, vai ficando mais tranquilo, você vai se identificando cada vez mais. Eu vou clicar aqui, ó, em Activity Main, aqui em cima, e ele vai trazer para mim o layout padrão. Se você está inicializando agora o Android Studio, provavelmente vai estar assim para você, ó. Essas duas janelas aqui, a janela azul e a janela branca. As duas janelas são a mesma coisa, só que a janela azul ela vai meio que te ajudar e te dar um suporte a mais na questão de layout, né? Espaçamento aqui, tá vendo? Ó, aqui não aparece o espaçamento, aqui aparece, ó, um pouquinho mais. Mas a janela azul eu particularmente não utilizo, mas tem aplicabilidade. Se tá aqui é porque o pessoal utiliza, tá? É só você vir aqui, ó, nesse ícone azul e você seleciona só o design. Ele vai mudar para ficar só nessa tela branca aqui, tá? É bem tranquilo. Agora aqui é o seguinte, vamos falar um pouco aí sobre o workflow do Android Studio, o que você precisa ficar bastante atento na hora que você for criar seus aplicativos, tá? Primeira coisa, o Android Studio, ele é organizado em pastas e subpastas. A ideia é você organizar o seu projeto. Então, a IDE sempre vai ficar te incentivando a organizar os seus projetos. Do lado esquerdo, onde está aqui a minha setinha do mouse, onde você vai ver toda a estrutura do seu projeto, pastas, arquivos, imagens, áudios, né? Tudo que você precisar, você vai importar para dentro desses arquivos aqui, para dentro dessas pastas. Então, vamos supor que você feche, por exemplo, o Activity Main e a Main Activity. Vamos supor que esteja assim. Você quer abrir o arquivo de programação, né? Que é o Activity Main ali, .java. Ela vai estar dentro da pasta Java, vai estar aqui dentro dessa subpasta, você vai dar 2 cliques e ela vai abrir de novo aqui o arquivo Java, né? Para você poder estar programando e criando a lógica do seu aplicativo. Inclusive, na aula 2, tá? Não vai perder a aula 2, que a aula 2 a gente vai estar falando sobre isso daqui. Vamos supor agora que eu quero abrir o layout. Onde que está o layout? O layout vai estar aqui em Res, dentro da pasta Layout. Então eu vou dar 2 cliques aqui, olha só. Ela vai reabrir o arquivo com o nosso layout, pra gente poder construir o nosso layout aqui. Tudo que você precisa, tudo que você está utilizando no seu Android Studio vai estar aqui dentro da estrutura e da hierarquia de arquivos do Android Studio do lado esquerdo, na área de projetos, tá? E você pode fechar ela aqui também, você pode clicar aqui, ela vai fechar, tá vendo? Se você vai ter mais tela, então você pode deixar minimizado e só aumentar ela aqui quando você precisar localizar algum tipo de arquivo, tá? Mas vou deixar aberto aqui pra gente poder estar visualizando. Outra parte importante do Android Studio é a paleta de componentes. Dentro dessa paleta aqui você vai ter todos os componentes que você vai precisar utilizar, né? São componentes nativos, ou seja, você pode, por exemplo, eu quero utilizar um text view. Esse text view aqui ele está no comum, são os componentes mais comuns, então ele já colocou aqui pré-selecionado para mim. Mas pode ser que você precise utilizar um edit text, que é um outro tipo de texto, para trabalhar com outro tipo de texto. Tudo que é referente a texto vai estar aqui, ó, nessa categoria texto. Então você vai selecionar, por exemplo, um plain text. Você tem um componente plain text que você pode arrastar aqui para o seu layout aqui de interface. Outra coisa, por exemplo, eu quero um button. Você vem aqui também, você pode estar achando tudo referente a button. Tem button aqui, tem checkbox, radio group também. Tem vários tipos de botões que você pode estar utilizando. E os botões vão estar aqui dentro da categoria botões, beleza? Componente tree é a árvore de componentes, ou seja, a hierarquia, né? Você tem o constraint layout, que é o layout aqui da nossa activity. E em cima desse layout você tem o componente text view. Eu posso selecionar o meu componente aqui, né? Ou selecionar ele aqui. Vai acontecer muitas das vezes de você começar a desenvolver vários layouts, e certos layouts têm alguns detalhes muito pequenos e fica complicado de você vir aqui e clicar, né? Selecionar assim. Então você pode vir por aqui e selecionar ela aqui, ó, que vai ser a mesma coisa. Aqui é mais por hierarquia dos componentes. Aqui no meio é a área de edição e preview, para você poder estar mexendo, né, com a parte dos seus componentes e estar visualizando ali em tempo real. Do lado direito você tem a janela de atributos, como o nome já sugere, né? Onde você vai mexer com os atributos de cada componente. Por exemplo, se eu pegar aqui e arrastar um button
botão aqui pra dentro, um botão padrão, colocar ele aqui, eu vou ter todos os atributos desse botão aqui, né, no caso desse botão, aqui, nessa aba aqui. Só que isso daqui, antigamente, bem nos primórdios, você tinha que fazer por código, cara. Então, a ideia ela já veio para poder facilitar essa questão. Ah, se eu quisesse trocar a cor, eu teria que ir lá por código, ou seja, eu teria que vir aqui, por exemplo, ó, em code, igual tá aqui, ó, aqui é o button, esse aqui é o código do botão. Tudo isso daqui que você tá vendo de informação, agora tá disponível aqui em design. Agora você tem um design, você consegue visualizar e mexer naqueles atributos aqui. Há quem prefira ir direto no código, né? Tem até uns amigos meus aí que preferem fazer isso daí, que são desenvolvedores, preferem criar tudo layout na unha mesmo, sem utilizar a parte de interface gráfica aqui. Já eu não, eu já sou o cara de facilitar as coisas, vamos dizer assim. Mas só para você poder ter noção. Então, todos os atributos desse componente, ou do componente que você selecionar, vai estar disponível para você aqui de maneira gráfica, assim, que você precise ficar digitando códigos e mais código, e você gasta mais tempo, né? Deixa para poder investir o seu tempo na hora de programar, tá? Na hora de programar que você precisa realmente dar total foco, dar total atenção aí. Eu vou deletar aqui esse botão, eu só selecionar e apertar a tecla delete. Bom, então agora a gente vai criar o layout do nosso aplicativo proposto. Então eu vou te falar aqui do que se trata esse aplicativo. A ideia é a gente criar um aplicativo que vai receber aí 4 notas de um aluno, e essas 4 notas aí a gente vai fazer a média dessa nota aí, e a gente vai verificar se o aluno ele foi aprovado ou se ele foi reprovado de acordo com a média. Então o usuário ele vai entrar com essas 4 notas aí, ele vai pressionar um botão, o botão ele vai disparar a lógica do aplicativo ali e vai retornar ali, no aplicativo vai retornar para ele se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então eu vou começar a construir aqui a interface do meu aplicativo. Eu vou deletar esse Hello World aqui, deletei. Agora eu vou pegar um text para poder informar para o usuário do que se trata esse aplicativo. Eu vou clicar, arrastar. Olha só, quando eu clico e arrasto, aparece esse pontilhado para mim aqui, tá vendo? Esse pontilhado aqui é meio como se fosse uma questão de guia. Se eu colocar aqui, ó, ele vai estar alinhado à esquerda. Se eu colocar para cá, ele vai estar alinhado à direita, né, no caso. Se eu colocar aqui em cima, ele vai estar alinhado no topo. O mesmo acontece se eu levar ele aqui pro meio. Olha só, ele vai fazer uma cruzinha mostrando que aqui, bem aqui, é o centro do meu layout. Mas eu quero colocar ele aqui no topo, desse jeito aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o meu emulador Android, lembrando que se você não instalou o emulador, se você não configurou o emulador Android, já tem aula pronta aqui, tá? Você pode estar clicando nesse cardzinho aqui e ir direto para essa aula sobre emuladores, e depois você volta para a aula aqui, é muito importante, tá? Olha só o que aconteceu, eu posicionei o meu text view bem aqui, tá? Bem na parte superior e no centro aqui, e olha para onde foi o meu componente. Por que aconteceu isso? Porque eu não criei a regra de layout do meu componente. Tá, então, para ele poder ficar centralizado aqui no meio, eu preciso pegar, ó, tá vendo essa bolinha aqui que tá aparecendo? Eu vou até dar um zoom aqui a mais, eu vou clicar aqui, nesse maisinho, desse jeito. Eu vou ir aqui para a parte de cima. Eu vou minimizar a parte do projeto, que a gente não vai precisar estar mexendo aqui tão cedo, tá? Pra gente poder ter mais uma área de espaço aqui, para poder estar utilizando mais espaço, né? Nessa área aqui. Olha só, aparece 4 bolinhas aqui. Eu posso pegar e utilizar essa regra de layout aqui, onde eu vou clicar e vai aparecer essa setinha falando que eu posso estar conectando, ó. Posso estar conectando o meu componente aqui do lado esquerdo, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui e ele conectou, só que ele puxou para o lado esquerdo. Se eu puxar para o lado direito, ele vai ficar bem no centro, certo? Eu vou até executar para a gente poder ver como é que vai ficar. Olha lá, ele ficou bem no meio aqui na parte superior, só que daí também eu tenho que criar a regra superior. Então eu vou clicar, ó, ligar ele ali em cima, e eu vou colocar um espaçamento aqui de 8 e vou executar para ver se ele vai ficar, se ele vai afastar mais do que isso aqui. Olha só o que acontece. Olha lá, ele aumentou o espaçamento aqui, tá vendo? Então ficou bem mais interessante, vamos assim dizer, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser um text view onde eu vou passar a informação para o usuário do que se trata esse aplicativo. Eu vou vir aqui e vou colocar calcula média de alunos, eu vou dar um enter aqui em text, tá? Então eu vim aqui em text e coloquei, né, calcula média de alunos, né? Coloquei destacado aqui, dei um enter e ele mudou o texto aqui em cima. Tá bem centralizado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar campos de texto para o usuário entrar com as notas do aluno. Como a gente está falando de bimestre, são 4 notas que precisam ser digitadas. Então eu vou vir aqui em texto, porque é campo de texto, tá? Eu vou procurar por plain text. Eu vou clicar aqui, arrastar. Olha só, uma caixa de texto, bem bacana, né? Uma caixa de texto aqui para o usuário estar entrando com a informação. Eu vou criar a regra de layout dele também. Eu vou clicar aqui, arrastar para a esquerda, arrastar para a direita, e a parte superior eu vou fazer com relação à parte inferior do componente anterior. Não vou marcar aqui em cima igual eu marquei o primeiro. Eu vou seguir uma hierarquia de componente. Aqui eu vou colocar um espaçamento de 8, aqui também do lado esquerdo de 8 e outro espaçamento aqui de 8. E aqui em layout width, a gente está pedindo a questão da largura de layout, eu vou colocar 0dp. Quando eu coloco 0dp, ele preenche toda a largura aqui do meu layout, tá? É exatamente isso que eu quero fazer. Eu também vou remover aqui essa questão desse texto aqui, esse texto name aqui. Eu não quero que ele apareça ali. Eu quero vir aqui, ó, text, vou apagar isso daqui, e aqui em hint eu vou colocar a mensagem para o usuário. É nota 1, eu vou dar um enter. Opa, eu vou dar um enter. Vai aparecer, ó, nota 1, tá? Mas olha só que bacana, eu vou reexecutar o aplicativo pra gente poder estar visualizando como é que tá ficando, né? Vou clicar aqui em terminate. Olha só, nota 1. Só que olha só que legal, se eu clicar aqui dentro e eu começar a digitar qualquer coisa, por exemplo, ele apaga o texto, tá? Então eu não preciso apagar,
Então eu cliquei de novo e ele apagou. Se eu apagar o texto, aí aparece nota 1. Só que é o seguinte, como são números que a gente vai trabalhar aqui, o ideal é você limitar o usuário, né? Você precisa fazer com que o seu aplicativo fique à prova de usuário, porque o usuário é a pessoa que ele consegue bagunçar o seu aplicativo, tá? Ele sempre vai buscar uma maneira de bugar seu aplicativo ali. Então, para poder evitar do usuário conseguir quebrar com facilidade o seu aplicativo, a gente precisa forçar o usuário a entrar somente com números. Tem como fazer isso? Tem. Como que eu vou fazer? Você vai pegar aqui o Edit Text, vai selecionar ele aqui, você vai procurar por Input Type. Vou clicar aqui nessa bandeirinha, eu vou desmarcar esse Text Person Name e eu vou procurar por Number Decimal. Por que Number Decimal? Porque como são notas, eu tô meio que deduzindo que uma nota, geralmente ela é tipo 8.1, 5.0, né? Então vai ser do tipo decimal o valor, mas do tipo numérico também. Então é por isso que quando eu marquei Number Decimal, ele marcou aqui também o tipo numérico. Eu vou aplicar. Se eu reexecutar o nosso aplicativo de novo, vou clicar aqui em Terminate, né? Se eu clicar aqui dentro de nota 1, agora ele vai trazer para mim um teclado numérico, tá? Então eu posso entrar com números só. Não tem letra, não tem como o usuário entrar com letras aqui através desse teclado aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, criando mais 3 campos para poder capturar aí a nota 2, a nota 3 e a nota 4. E fica já o desafio para você. Pausa esse vídeo e cria mais 3 campos iguais a esse daqui, só que daí você vai trocar, né? Em vez de ser nota 1, vai ser nota 2, nota 3 e nota 4. Tudo na sequência aí. Pausa o vídeo e tenta fazer o desafio aí. Bom, eu tenho certeza aí que você conseguiu fazer esse desafio. Então se você conseguiu, comenta aqui embaixo que você conseguiu. Bacana. Para você conferir, né, se deu tudo certinho aí. Para você que não conseguiu, eu vou estar fazendo junto com você aqui, ó. Eu vou catar o plain text aqui, vou posicionar ele aqui embaixo. Só que eu vou fazer de maneira mais rápida, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou ligar aqui também. Eu vou ligar aqui também. Colocar 8, 8, 8. Eu vou procurar aqui, Layout Width, vou zerar, certo? Aqui em Name eu vou apagar. Aqui em Hint eu vou colocar nota 2. Eu vou dar um Enter, ele já vai preencher nota 2 aqui. Input Type eu vou mudar para Number Decimal. Vou dar um Apply. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer é dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Ctrl C, Ctrl V, ó, ele vai duplicar esse componente. Eu só vou desligar aqui em cima, né? Para poder ligar ele referente aqui. Tá? Fica mais rápido também. Nesse caso, eu vou mudar também o nome dele, né? Nota 3, eu vou colocar aqui nota 3. E beleza, né? De novo aqui é Ctrl C, Ctrl V. Vou afastar. Vou desligar. Para desligar uma ligação é só você segurar a tecla Ctrl e vai ficar vermelho, ó. Você clica e ele vai desligar. Eu vou ligar ele aqui, ó, a parte superior, espaçamento de 8 e nota, deixa eu ver aqui, nota 4, são 4 notas, certo? Então nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vou reexecutar o nosso aplicativo para ver como é que tá ficando. Beleza? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, né? Exatamente as informações que eu preciso que o usuário entre aí para a gente poder fazer o cálculo da média, né? São 4 notas aí. Agora eu vou importar aqui também mais um componente de Text View, bem aqui, que vai ser responsável por mostrar a informação, se o aluno foi aprovado ou não, para poder mostrar essa mensagem aí. Eu vou centralizar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou criar a regra de layout dele aqui, certinho. Vou clicar para cá. Vou ligar na parte aqui e vou colocar 8 de espaçamento, só que eu não vou colocar espaçamento nas laterais, que eu quero que ela fique bem no meio, certinho ali, tá? E não vou mexer aqui também não. Eu vou vir aqui e vou colocar o texto dela como resultado, vou dar um Enter, vou como resultado. Outra coisa que eu vou mudar é o texto appearance, tá? Vai estar minimizado assim para você, ó, se você abriu pela primeira vez o Android Studio. Eu vou mexer aqui em texto appearance e vou procurar text size, vou colocar pelo menos 16 SP. E vou colocar aqui também em negrito, tá? Só clicar aqui em bold, mas eu posso colocar em itálico também, eu tenho vários tipos de formatação que eu posso estar fazendo nesse texto aqui. Já vou aproveitar aqui também, vou vir aqui button, e vou colocar um botão que vai ficar responsável por disparar a ação de tudo isso daqui, tá? Quando o usuário pressionar o botão, ele vai carregar tudo aqui, né? Vai mostrar, ele vai juntar as notas, ele vai somar, vai fazer a lógica e vai mostrar o resultado para o usuário aqui, tá? Eu vou fazer aqui a regra de layout dele também, vou ligar ele com relação aqui ao resultado, que é o text view. Vou colocar 8 de espaçamento, 8 de cada lado aqui também. E o layout width, eu quero que ele preencha toda a parte do espaçamento aqui do nosso layout, tá? Também já vou aproveitar aqui, vou vir aqui em text e vou colocar um nome que sugere, né, do que ele faz aqui no caso. Verificar resultado. Eu vou dar um Enter. Beleza, ó, verificar resultado, ou seja, quando o usuário pressionar, ele vai verificar se o aluno foi aprovado ou não, tá? Eu vou reexecutar esse aplicativo, vou clicar aqui em Terminate e olha só como é que tá ficando, tá? Então, quando o usuário entrar com a nota aqui, beleza, tudo certinho. Ele vai entrar e informar as 4 notas. Quando ele informar as 4 notas, eu vou clicar aqui em verificar resultado. Aí sim vai acontecer a ação do usuário.
Agora é a hora de a gente criar a lógica do nosso aplicativo, é onde a gente vai começar a codar o nosso aplicativo mesmo. Vamos colocar a mão na massa e escrever código, tá? Antes da gente escrever os códigos, eu preciso dar nomes para esses componentes aqui, para eu poder identificar eles na hora que eu for programar cada um desses componentes. Eu preciso colocar neles aqui uma espécie de identificação. Você seleciona o componente, ó, nota 1, né? Ó, tá lá, edit text, text person name. Além de ser um nome totalmente gigantesco, é um nome que não faz muita referência ao componente ali. O ideal é você renomear o ID dos componentes para poder facilitar na hora que você for codar o aplicativo lá. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar edit, porque ele é do tipo edit text, tá? Edit nota 1. Do jeito que tá aqui, edit text nota 1, tá? Eu coloquei só edit nota 1, eu vou dar um enter. E ele vai perguntar aqui se eu desejo mudar o apelido desse componente para todo o meu projeto. Tá, isso aí a gente chama de refatorar. A IDE, ela faz isso para você automaticamente, o Android Studio. Eu vou falar aqui sim, que é para refatorar, então ele refatorou e tudo quanto é lugar que existe referência a esse componente, a partir de agora, ele tem o nome de edit nota 1, beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui pro nota 2, eu vou vir aqui, ó, edit nota 2, eu vou dar um enter, refactor, aqui também eu vou colocar edit nota 3, eu vou dar um enter, refactor, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o edit nota 4, eu vou dar um enter, refactor aqui também. Outro componente que eu vou ter que dar um ID aqui, que é o text resultado. É aqui que vai aparecer se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então, como ele é do tipo text view, eu vou colocar text, beleza, text resultado, vou dar um enter e tranquilo. Ah, mas e o button? Preciso colocar um ID para ele? Na questão do button, a gente não precisa, tá? A gente vai estar fazendo toda essa questão de utilizar o button só lá no finalzinho, que vai ser pra gente poder disparar o nosso método lá, mas vamos passo a passo aqui, que é a parte mais importante. Tanto o button como esse texto aqui, eles não precisam de um ID específico, porque a gente não vai precisar alterar nada neles por código. Então agora eu vou acessar o meu mainActivity.java. Lembrando que se ele tiver fechado para você, é só você clicar aqui em Project, clicar aqui na questão de Java, aqui ó, Main Activity, você vai dar 2 cliques e ele vai aparecer para você aí também. Não se assuste se esse aqui é o seu primeiro contato com essas palavrinhas aqui, package, import, public, class, extends. Isso daqui é um conceito muito mais avançado no sentido de orientação ao objeto. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é simplesmente para você criar o seu primeiro aplicativo, ver como que funciona essa questão de dar vida, né, de referenciar o seu aplicativo, os componentes aqui e fazer ele funcionar. A lógica por trás. O que significa cada coisa aqui, eu posso e eu vou fazer isso no caso, trazer nas próximas aulas. Daí é orientação ao objeto. Mas por enquanto, eu faço exatamente o que eu estou mostrando para você aqui, para você poder já sentir e ver como que funciona essa questão da lógica por trás aí do Android Studio. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, bem nesse espaçamento aqui. O Android Studio, ele não permite que eu altere ou modifique os componentes de interface diretamente aqui pelo código. Então, para isso, eu preciso criar um representante desses componentes aqui de interface aqui no meu código. Para isso, eu vou usar aqui um private. Você precisa colocar isso daqui do jeitinho que tá aqui, tá? O porquê de cada coisa aí, eu vou estar explicando numa futura aula aqui. Então, por isso que é muito importante você se inscrever na Aratec Brasil, se inscreve. Futuramente eu vou estar fazendo uma aula bem mais avançada sobre essa questão de orientação a objeto. Mas por hora, a gente vai colocar aqui private. O primeiro componente, o tipo de componente que eu vou estar importando é o edit text. Então eu preciso importar esse recurso para dentro do meu código. Eu vou vir aqui edit text e ele vai aparecer desse jeito para mim aqui, ó. A própria IDE do Android Studio já meio que dá um autocomplete ali para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um enter aqui. Ó, private edit text. O que ele fez? Ele importou para dentro do meu projeto, ó, o recurso edit text. Tá? Ou seja, então você vai começar a utilizar o edit text aí e vai precisar estar manipulando esse componente. Eu vou criar aqui a palavra R de quê? De representação. Ou seja, ele vai ser um representante lá do meu componente. O que eu preciso representar? Eu preciso representar o edit nota 1. Eu criei um representante do edit nota 1. Esse edit nota 1 nada mais é do que o nosso componente de interface, tá? Que é esse daqui, ó. Eu quero mexer nesse edit nota 1. Tá? Eu vou precisar futuramente capturar o que o usuário digitou aqui. Para isso, eu não posso fazer diretamente, vir aqui e colocar só edit nota 1. Então eu vou criar um R de representante, só para poder simbolizar aqui, mas eu poderia colocar qualquer nome aqui, podia colocar E, F, G, H, mas eu vou colocar um R de representação. E não tem só o nota 1, tem o nota 2, nota 3 e o nota 4. Ao invés de eu fazer tudo isso aqui linha por linha, ou seja, private, edit text, R, edit nota 2, edit nota 3, ia fazer um monte de código. Para poder otimizar o nosso código, eu vou simplesmente colocar uma vírgula aqui e vou colocar de novo, ó, R, edit, nota 2. Por quê? O edit nota 1 e o edit nota 2 é do mesmo tipo, é do tipo edit text. É o mesmo componente, é do mesmo tipo de componente. E a mesma coisa eu vou fazer, eu vou até copiar aqui, ó. Na verdade é a letra R, né? R, edit nota 2. Vou fazer aqui, ó, Ctrl V de novo. E eu vou mudar aqui, ó, edit nota 2, edit nota 3, edit nota 4. Beleza? E tem um outro componente que é do tipo text, né? Como é que você vai ver o tipo desse componente? É só você voltar aqui na interface, ó, vou selecionar aqui o resultado, ele é do tipo text view, tá? Então eu vou importar aqui no meu código private
text view, olha lá, eu vou dar um enter, já importou aqui para mim também, ó, o text view, representante do text resultado, ponto e vírgula. Repare que quando eu meio que declaro esse tipo de representante aqui, eu utilizo nomes compostos, né? Então, repare que cada início de palavra eu utilizo uma letra maiúscula, tá? Isso aqui são boas práticas de programação e fica muito mais legível. Quando você bate o olho, você consegue entender melhor, tá? Uma vez que eu não posso fazer isso aqui daqui é proibido, tá? Eu não posso usar palavras compostas separadas, isso vai dar erro. Bom, agora que eu criei esses representantes, eu preciso associar esses representantes aos componentes de interface que estão aqui, né, no meu layout. Eu preciso ligar, ou seja, quando eu alterar isso daqui, ele vai ter que alterar aqui também, tá? Para isso, eu vou vir aqui embaixo, dentro de Set Content View, eu vou pegar o representante do Edit Nota 1, vou falar para ele, ó, procure, né, find view by ID, ou seja, procure uma view, né, no caso que eu procure uma view. O que é uma view dentro na parte de desenvolvimento Android? São componentes, ou seja, procure um componente pelo ID. Esse aqui que eu estou falando, tá? Find view by ID. Esse ID, ele vai estar dentro da pasta R, no arquivo ID, e quando eu coloco um ponto, ó, r.id, ponto, quando eu coloco esse ponto, ele aparece todos os IDs que existem no meu projeto, tá? Então tem aqui o edit nota 1, né? O edit nota 1 eu quero associar ao meu representante aqui, e eu vou colocar aqui no final um ponto e vírgula, beleza? Olha, apareceu um erro aqui, tá? É só você, quando aparecer esse tipo de erro, é só você clicar aqui, ó, suppress missing infrating em anotação, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro representante, edit nota 2, aqui. Vou associar ele com find view by id, r.id.edit nota 2. Ele vai associar esse componente aqui, né, agora com esse representante. Então, ou seja, quando eu mexer nesse componente aqui por código, ele vai alterar lá o nosso componente de layout. Eu vou dar um enter aqui. Aqui eu vou mudar, na verdade, não é E, é R de representante, e aqui é R de representante também, né? Eu vou vir aqui, R, edit nota 3, também recebe um find view by id, r.id.edit nota 3, ponto e vírgula. Aqui também eu vou colocar R, edit nota 4, recebe um find view by id, r.id.edit nota 4. Então agora, a partir de agora, esses representantes aqui estão ligados ao nosso componente. Falta aqui também o componente resultado, né, o text view lá. Eu vou pegar aqui o representante text resultado, recebe um find view by id, vou associar ele aqui também pelo id, text resultado, beleza, tá funcionando perfeitamente aqui, tá? E agora o que acontece? Eu preciso agora criar a lógica do meu aplicativo e fazer com que essa lógica funcione sempre que o usuário apertar o botão aqui. Para isso, eu vou criar aqui entre essas duas aberturas de chave, eu vou criar um método que vai se responsabilizar para isso. Eu vou vir aqui e colocar public, ou seja, ele pode ser visualizado lá na nossa interface, tá? Public void calcular, abre e fecha parênteses aqui. Vou colocar aqui dentro o argumento de view, ou seja, a partir de agora, quando eu importar, quando eu digitei view com a letra maiúscula, a primeira letra V maiúscula, eu dou um enter. A partir de agora, nossa interface vai conseguir visualizar esse método através da interface mesmo, tá? Que é inclusive o método que a gente vai associar ao botão lá, mas isso a gente vai fazer depois, tranquilo, passo a passo. Vou vir aqui colocar um view também, minúsculo, tá bom? Eu vou abrir e fechar a chave aqui, vou dar enter e beleza. O que acontece agora? Esse método ele está sendo enxergado lá na nossa interface. Se eu vier aqui em ActivityMain, selecionar o botão aqui e procurar pelo atributo onClick, ele já vai aparecer aqui, ó, calcular. Que é exatamente o nome do método que a gente deu aqui. Se eu tirasse esse view, ele não vai aparecer lá, tá? Então eu preciso colocar o view, porque o view está relacionado ao componente, a componentes, tá? Quando a gente fala componente de interface, a gente está falando de views também, tá? Então já vou até vir aqui para não esquecer, aqui no onClick eu vou colocar calcular, ou seja, quando o usuário pressionar esse botão, ele vai disparar aquele método, ele vai fazer todo o cálculo, toda a lógica para nós aí. Sabendo disso, agora eu preciso recuperar os valores que vão ser, né, no caso, digitados pelo usuário aqui. Então, quando o usuário digitar a nota 1, eu preciso salvar esse valor em algum lugar para mim depois calcular esse valor e utilizar aqui no meu aplicativo, tá? Para mim poder salvar isso, eu vou fazer o uso de variáveis. Dentro da linguagem Java, na parte de programação, nós temos variáveis do tipo inteiro, temos variáveis do tipo real, nós temos variáveis do tipo textos também, né? A linguagem Java, ela te força a colocar os tipos de variáveis, né? Por isso que fala que a linguagem Java, ela é fortemente tipada. Então, se eu vou declarar uma variável que vai receber um número fracionado, número real, que a gente chama também, eu vou utilizar
o tipo double. Quando eu utilizo o tipo double, eu estou simplesmente falando aqui para o meu computador para ele separar um espaço na memória para poder armazenar um valor de tipo real, de tipo fracionado, né? Então, por exemplo, o primeiro valor que eu vou precisar receber é da nota 1. A outra variável que eu vou precisar receber aqui no caso é o nota 2. Então, nota 2 para poder armazenar aqui dentro. E assim vai, nota 3, né, no caso, e nota 4. Eu já vou aproveitar aqui que eu vou precisar calcular a média também. Então eu já vou criar uma variável aqui, média. Repare que na palavra média eu não coloquei acento. As variáveis na linguagem Java tem que ser o mais simples possível. Quando a gente fala de computação, no geral, não se utiliza caracteres especiais, não se utiliza espaçamentos. É sempre desse jeito aqui, o mais simples possível. Se precisar fazer um nome composto, tem que fazer igual eu mostrei aqui, ó. Tá? Vamos supor que o nome da variável fosse média aluno, desse jeito aqui. É desse jeito que você tem que fazer, para não gerar erro. Se você colocar média, espaço, aluno, vai dar ruim, vai dar um erro aqui, tá gerando um erro aqui, tá? Então eu vou vir aqui apagar. Vou deixar só a média mesmo pra gente poder estar calculando aí, tá? Então o que eu fiz aqui, em resumo, eu estou simplesmente falando pro meu computador reservar um espaço na memória, e esse espaço ele colocou o nome de nota 1. Então dentro de nota 1 eu vou armazenar um valor, dentro de nota 2 eu vou armazenar outro valor, e assim por diante. Todos esses valores aqui vão ser fornecidos pelo usuário. Quando o usuário digitar aqui eu vou precisar capturar. Como que eu capturo essa informação? Eu venho aqui, ó, nota 1, recebe, esse sinal aqui não é sinal de igual na programação, tá? Na programação a gente chama isso aqui de recebe. Então, nota 1 recebe o quê? Eu quero pegar o componente que está representando o edit nota 1. Vou colocar aqui a anotação ponto. Quando eu coloco a anotação ponto, ele traz todas as informações para mim. Eu preciso de um recurso aqui em específico, né? Esse componente, que é o getText, que é pegar o texto, tá? Então, isso que eu vou fazer é getText.toString. Ponto e vírgula, tá? O que eu tô falando aqui, ó, vai lá no componente, pega o texto que foi informado lá, mas é número, mas quando a gente fala de caixas de texto, por padrão, ele só recebe texto, tá? Tanto é que tá gerando erro aqui, eu vou explicar já já o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo aqui? Vai lá, em nota 1, dá no campo de texto lá, pega o que tá digitado lá, que é do tipo string. Esse erro que tá gerando aqui é porque a variável que vai receber a informação aqui, ela é do tipo numérico. Então, tipo double, ou seja, ela só recebe número, e aqui eu estou retornando para ela, estou jogando para dentro dela um valor de texto, então está dando tipo incompatível. Antes de eu jogar para dentro da variável nota 1, o certo é eu fazer uma conversão, eu preciso converter toda essa informação aqui, que está sendo pega aqui, né, no nosso aplicativo, e converter em tipo numérico, no caso aqui do tipo double. Para isso, eu vou vir aqui, ó, vou colocar double, letra maiúscula, desse jeito aqui, ó, é a primeira letra maiúscula, ponto, parse double, ou seja, passe para double, e aqui ele está passando o argumento de string, passe para double um texto, é isso aqui que eu vou fazer. Aqui dentro de parênteses, ó, eu vou colocar essa expressão aqui, vou fechar, e beleza, o erro sumiu, tá? Então o que está acontecendo aqui? Basicamente, eu estou convertendo tudo que está entre parênteses aqui para o tipo double, para só depois então eu estar jogando para dentro de nota 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou apertar Ctrl D, Ctrl mais D, né, no caso, e Ctrl D também. Eu vou mudar aqui para nota 2, aqui no caso, aqui vai ser 2 também, beleza, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 também, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4 também. Agora eu acabei já de capturar todas as notas, agora eu vou utilizar uma fórmula para poder calcular a média aritmética, tá? E a fórmula é bem simples, né? Eu vou pegar a variável média, vou falar que ela recebe o quê? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu estou somando aqui. Nesse caso, são 4 elementos, né? Então, para poder achar a média, eu preciso somar tudo isso daqui e só depois eu vou dividir. Se você tem uma noção de matemática, sua mente está fresca aí na questão de matemática, né? Você vai saber que isso aqui está errado, porque o computador, geralmente, ele começa dividindo. Ele vai começar dividindo por regra matemática. Então ele vai dividir primeiro para depois começar a somar essas informações. Então a fórmula está errada. Para poder ficar certinho, eu preciso forçar que o computador calcule primeiro, que ele vai somar primeiro, né? Eu preciso forçar que ele some primeiro para só depois ele dividir. Para isso eu vou vir aqui e vou colocar parênteses. Ou seja, quando eu coloco parênteses, né? Aquela regrinha lá da escola, né? Primeiro se resolve o que está entre parênteses para depois só o que estava fora ali, né? Só o que está fora. Então eu vou colocar aqui. O computador segue a mesma regra. Ele vai somar primeiro para só depois ele dividir. Bom, agora a nossa variável média vai receber a nota final do aluno e agora eu preciso verificar se o aluno ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Para isso, na linguagem Java, a gente utiliza o comando if. O comando if ele é justamente para você poder avaliar uma condição.
Por exemplo, nesse caso, eu quero saber se a média do aluno está aceitável. Nesse caso, eu vou usar como parâmetro de aprovado ou reprovado. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Se não, ele vai ser reprovado, certo? Então eu venho aqui colocar o se, né, na palavra if ali no caso. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, eu vou colocar 7.0, tá? Porque vai dar um número fracionado ali também. Eu vou abrir e fechar chaves. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, realmente a nota do aluno, ele tirou 7 ou ele tirou 7.1 para cima, vamos dizer assim, isso aqui é uma condição verdadeira. Então, o nosso código, o nosso programa aqui, ele vai entrar aqui dentro, tá? Ele vai executar o que tiver aqui dentro. E o que eu quero executar? Eu quero que mostre lá na minha interface, aqui em resultado, que o aluno foi aprovado, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar R text resultado, o representante do meu text resultado lá na interface, ponto setText, ou seja, mude o texto, tá? Entre aspas, como aluno aprovado. Desse jeito aqui, ó. Aluno aprovado. Se não, ou seja, se não tiver acima de 7.0 ou igual a 7.0, é porque ele foi reprovado, obviamente. Então a gente não precisa testar vários, né? Então eu vou vir aqui só colocar, ó, se não, que é o else, o comando else aqui no caso, abro e fecho aqui. Eu vou pegar esse mesmo texto aqui, ó, mesmo componente, e vou colocar aqui aluno reprovado. Pontinho de exclamação aqui para chamar a atenção, tá? Então, assim, se essa condição for verdadeira, vai entrar aqui e o código vai parar. Ele vai pular isso daqui, tá? Se não, ele vai pular esse código e vai vir para dentro desse código aqui. Agora chegou a hora da gente testar, né? Vamos testar aqui, eu vou reexecutar o nosso aplicativo, eu vou clicar ele aqui. Bom, aqui em nota 1, vamos supor que o aluno, né, nos 4 bimestres aí, para poder facilitar aqui, ele tirou nota 5 nos 4 bimestres. Usando o critério de aprovação, que a gente estipulou ali, que é 7.0, ele vai ser reprovado. Tem que aparecer reprovado aqui pra gente, tá? Então eu vou colocar aqui 5.0, aqui 5.0, Enter, 5.0, Enter, 5.0, e eu vou clicar em verificar resultado. Olha só, quando eu clico em verificar resultado, já aparece aqui, aluno reprovado. É isso mesmo, porque a média dele aqui foi 5. Se você somar tudo isso aqui e dividir por 4, vai dar aí a média 5. Agora vamos supor, né, para poder exemplificar aqui, que ele tirou 10 nos 4 bimestres. 10, 10, 10 e 10. Vamos verificar. Olha só, aluno aprovado. Eu vou mostrar para você exatamente como você faz para poder criar um APK, que é um arquivo executável aí do Android, né, para você poder rodar nos smartphones Android. Você vai vir aqui, ó, pelo próprio Android Studio, não precisa baixar nada, tá? Você vai utilizar o próprio Android Studio, você vai clicar aqui em Build e você vai procurar por Build Bundle APK. E você vai clicar aqui em Build APK. Quando você clica ali, ó, ele vai começar a gerar, bem aqui, ó, ele vai começar a gerar a build do aplicativo. Então, dependendo do tamanho do projeto, isso aqui demora mais tempo ou menos tempo, nesse caso. E assim que ele finalizar, ele vai aparecer, ó, Gradle Invocation terminado. Vai aparecer essa mensagenzinha aqui para você. É só você clicar em Locate, ele vai abrir justamente a pasta onde você salvou, onde ele gerou o APK, olha só. Então você pode utilizar esse arquivo aqui para poder instalar no seu Android. Então você pega o seu celular, conecta o cabo nele aqui, transfere o arquivo, né? Usa aí um gerenciador de arquivo e você já consegue estar instalando. Se for para a faculdade, você manda para o seu professor também, manda por e-mail para ele, ele pode estar utilizando. E se você for publicar na loja da Google Play, você pode fazer esse mesmo procedimento. Se de alguma maneira essa jornada te ajudou a inicializar na parte de desenvolvimento de aplicativos, se eu conseguir de alguma maneira te motivar a se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora de aplicativos, quero pedir para você mais um voto de confiança para você conferir aqui no botão aqui de baixo desse vídeo aqui. Você pode ter, não sei se você reparou, vai ter um botão aqui embaixo. Quando você clicar nesse botão, você vai para o treinamento Android Express. É um treinamento assim que tem transformado a vida de muitos programadores, muitos desenvolvedores, e realmente tem feito a diferença, principalmente fez bastante diferença na minha vida aí, na parte de realmente me tornar cada vez mais profissional. O professor aí, que é o Thiago Aguiar, que vocês vão estar verificando lá, é um professor incrível. Eu peço que, se de alguma maneira eu te ajudei, que você dê essa chance aí, né, dá uma verificada sem compromisso, não paga nada, você vai lá, olha, salva, né, esse curso em algum lugar para futuramente você estar adquirindo aqui, que realmente vai fazer total diferença aí na sua vida, beleza? Um grande abraço e espero te ver lá dentro do treinamento Android Express.